Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje nós iremos refletir sobre esse tema de tão grande importância, não é? Todas as vezes que nós chegamos ao término de um ano, nós observamos a preocupação de todas as pessoas com o futuro. E como em todas as circunstâncias e situações dessa vida, existe a forma inteligente, a forma saudável, não é? Equilibrada e madura de se lidar com isso. E existe o outro lado da moeda, existe a forma desequilibrada, não é? Existe a forma fanática, existe a forma religiosa de se envolver com a expectativa de um novo ano. Qual deve ser o nosso comportamento nessa hora? Porque nós vemos pessoas envolvidas com prognosticadores, não é? Adivinhos. Nós vemos pessoas que chamam cartomantes nos programas de televisão, videntes, para trazerem um prognóstico que nunca dá certo, não é? A não ser aqueles que são banais, que qualquer pessoa pode lançar no ar. Mas o que eu quero refletir com você é acerca dessa forma equilibrada, madura, séria, de nos relacionarmos com o futuro, com o ano que se aproxima. Em primeiro lugar, a grande verdade é que a virada de uma página de um calendário não vai mudar nada na minha vida e nem na sua. O fato de você se vestir de branco, cor de rosa, vermelho, abóbora ou qualquer cor não vai mudar nada na sua vida. Você saltar ou não 7 ondas na beira de uma praia, para quem mora às margens do mar, não vai mudar nada a sua vida. Só vai molhar os seus pés, a sua canela. Não. Existem pessoas que colocam um barquinho cheio de flores no rio ou no mar, como uma oferenda à deusa do mar, a Iemanjá, para que o seu ano seja próspero, seja feliz, para que não hajam acidentes, não hajam enfermidades, tragédias e tudo isso. A verdade é que nós observamos que as pessoas tentam se agarrarem em alguma coisa. E muitas chegam às raias da estupidez, da ignorância, da falta de razão, não é?
a irracionalidade, quando elas exteriorizam, através dessas atitudes, o grande anseio de que as coisas venham mudar em suas finanças, em sua família, em sua saúde, em seu trabalho e em todas as coisas. Mas essa ignorância e essa irracionalidade não é um privilégio, eu quero colocar essa palavra evidentemente entre aspas, não é? De pagãos, de pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, de pessoas que jamais folhearam o Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus, de pessoas que jamais tomaram conhecimento daquilo que Deus ele falou. Não. Essa irracionalidade e essa estupidez muitas vezes se aninha no coração de muitas pessoas que professam a fé cristã. Alguns por inocência, ou pela simples falta de discernimento das coisas ao seu redor. Outras por malícia. Outras porque não podem perder uma oportunidade sequer. Uma oportunidade. Seja Natal, ele não quer saber se isso é uma festa pagã ou não, se isso está na Bíblia ou não, se Jesus falou sobre isso ou não, ele quer aproveitar o evento para angariar fundos. Então existem pessoas que simplesmente se envolvem nessa irracionalidade por ignorância, por timidez, por falta de raciocínio mesmo, por falta de inteligência, para falar o verbo rasgado, e outras por ganância, porque essa é a personalidade deles, esse é o caráter deles. Eles não podem ver uma oportunidade que eles tacam ferrão. Até eu me lembrei agora de uma velha história, não sei se você conhece, mas há muitos anos eu conheço essa história. E diz que, certa feita, um escorpião e um sapo estavam às margens de um rio que transborda. E o escorpião não tinha como passar para o outro lado. E ele propôs ao sapo: olha, eu sei que você consegue nadar. Me leva para o outro lado. E o sapo disse: eu vou fazer isso? Você é cheio de veneno. E você pode me matar. E eu estarei indefeso com você nas minhas costas. E você vai me ferroar. E aí o escorpião, ele alegou um fato. Ele disse: é claro que não. Como é que eu vou te ferroar estando nas suas costas? Se você morrer e afundar, eu vou morrer junto. Então é evidente que eu não vou fazer isso. E eu vou estar nas suas costas sobre esse rio até chegarmos na outra parte. E o sapo pensou. E ele chegou à conclusão: realmente, não tem lógica. Ele não vai me ferroar. E aí o sapo disse: pode montar. E o escorpião montou nas costas do sapo e o sapo foi nadando naquele rio. Na metade do caminho, o escorpião levantou o ferrão e picou aquele sapo. E injetou o veneno mortal. E o sapo virou-se e disse: o que é que você fez? Você está louco? Por que você fez isso? Vamos morrer nós dois. E o escorpião disse: essa é a minha natureza. Eu não podia perder essa oportunidade. Então existem pessoas que são assim, é a natureza deles. Sabe, eles não podem ver uma oportunidade, um evento qualquer.
Eles não param para refletir sobre aquilo que a palavra de Deus diz, sobre aquilo que Jesus ensina, sobre aquilo que Deus falou. Não, essa é a essência, é a personalidade, é o caráter deles. Eles têm um ferrão. E eles não podem ver uma oportunidade de se avizinhar que eles vão tacar esse ferrão. Nós somos sempre convidados pela Bíblia a exercermos nossa capacidade de pensar, refletir. Constantemente nós vemos Jesus exortando aos seus discípulos a observarem os fatos ao seu redor e a chegarem a conclusões, a olharem os passarinhos, os lírios do campo e a meditarem sobre verdades espirituais que vão libertá-los de um cativeiro. Nós somos exortados a raciocinar, a pensar, a termos equilíbrio, a termos maturidade, a discernirmos as coisas ao nosso redor e não sermos levados como um monte de boi no estouro de uma boiada, irmão. E essa é a grande ilustração. Tem pessoas que saem correndo porque alguém deu um tiro em algum lugar e elas saem correndo, elas não sabem para onde vão. Quem é o boi que está lá na frente puxando a correria? Para onde é que esse boi os está levando? Mas elas correm atrás. Você já deve ter visto um estouro de uma manada, de qualquer tipo de animal, né? Em filmagens, em reportagens da televisão, pelo menos vocês viram. E eles são assim, eles saem correndo, vai para um lado, vai para o outro, todo mundo correndo. Eles não tem ninguém que pare e diga, para isso, o que é isso que está acontecendo? Nós estamos indo para onde? O que está acontecendo? Para que essa correria? O que motivou? Porque não há raciocínio. Porque não há quem pare para pensar. Nós não somos animais irracionais. Nós não podemos correr no estouro da boiada. Nós somos chamados a exercer a nossa capacidade de refletir e de raciocinar. Aliás, você deve lembrar bem daquela história que Jesus, ele criou para ilustrar uma verdade espiritual. Ele disse que havia um homem na varanda da sua casa, uma cadeira de balanço, pensativo na vida e refletindo. Veja. E ele começou a olhar para os seus bens e para o seu patrimônio. Nós somos levados a refletir e a pensar e a tomarmos decisões em todas as circunstâncias e momentos que se apresentam em nossa vida. Todos os dias são assim. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que se inclina as decisões que toma na vida ao Espírito Santo de Deus, que é conduzido, que ouve a sua voz, como Jesus disse para Nicodemos daquele jardim. É aquela pessoa que ouve, que tem a direção do Espírito Santo e as suas decisões estão sempre balizadas, orientadas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, não pelo desejo da sua carne, não por aquilo que ele acha melhor, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem, olhando para as suas plantações, para o seu celeiro, ele começou a pensar, um pouco entediado da vida, eu sou tão bem sucedido, e o que eu vou fazer para quebrar esse tédio, né? O que eu vou fazer? E ele, balançando na sua cadeira, começou a pensar, e refletir e tomar decisões. E nos seus pensamentos ele toma uma decisão, já sei. Vou destruir aquele celeiro ali, vou construir um grandão enorme, bem grande mesmo. E aí eu vou ajuntar os meus bens, o meu patrimônio, as minhas conquistas e direi à minha alma, regala-te, rejubila-te, porque agora tu tens bens guardados para desfrutar durante muitos anos. Esse é o plano do homem. Esse é o projeto do homem. Não é verdade? Isso é o que o homem deseja fazer. E deseja viver.
todo esse tempo. Mas a Bíblia Sagrada diz que muitos são os planos do coração do homem. É verdade ou é mentira? Muitos são os planos do coração do homem, mas, 3 pontinhos, são os desígnios de Deus que prevalecem. E Deus olhou para aquele sujeito balançando na cadeira de rodas. Aliás, na cadeira de balanço. E ele disse assim, não! Ou seja, ele chama esse sujeito de irracional. Que ele teve uma oportunidade para refletir, para pensar, e de forma equilibrada, tomar decisões certas na sua vida. Mas ele não tomou, e Deus o chama de louco, de irracional, e diz a ele, nessa noite mesmo, você está fazendo projetos, você está projetando o ano 2013, 2014, 2015, você está escrevendo no papel aquilo que você quer, aquilo que você ambiciona, aquilo que você deseja, aquilo que você planeja. Nessa noite mesmo pedirei a tua alma. E o que tu tens aí guardado, e todos os teus projetos, e todos os teus planos, e tudo aquilo que você escreveu no papel, para quem será? E de que adiantará? Sabe qual é o grande problema, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve e que me vê agora em algum lugar? O grande problema é que a maioria das pessoas, elas se relacionam com Deus e se esquecem que Ele é soberano. E se esquecem que Ele tem uma vontade própria. E se esquecem que Ele tem projetos próprios para a nossa vida. E essas pessoas começam num desejo desenfreado de usar a Deus como um fantoche poderoso, como um gênio da lâmpada mágica. Não é verdade? Eles começam a querer manipular Deus e eles catam versículos bíblicos que os possam dar autorização para isso, que ligados na terra, ligados no céu, que pedidos em meu nome o Pai concederá. E eles saem catando essas coisas porque eles querem ser proprietários de Deus e Deus tem que satisfazer o desejo do coração dele. E ai de Deus, se não quiser. Ai de Deus. Ai de Deus se não honrar a palavra dele. Mas as pessoas se esquecem que Deus tem uma vontade. Tiago, na verdade, ele escreveu certa vez que nós não devemos ser ignorantes. Que nós não devemos dizer, olha, eu vou fazer isso, e depois eu vou viajar para tal lugar, e depois eu vou realizar esse projeto. Tiago disse, não faça isso não. Faz isso não. Faz isso não porque você não sabe nem se você vai estar vivo. Você não sabe quais são os planos. Você sabia que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós? Que Deus, Ele não é um servo de luxo, um empregado, um gênio da lâmpada mágica, que Ele não está enrolado numa garrafa, para que você abra a hora que você desejar e quiser, para que Ele realize os teus desejos. Você sabia que Deus é Deus? Então Tiago disse assim, não faz isso não. Se você quiser dizer e fazer esses planos, somos livres para sonhar. Deus nos deixa sonhar. Somos livres para desejar as coisas. Deus nos deixa desejar. Somos livres até para orar e para pedir algumas coisas a Ele. Deus nos deixa e nos dá essa liberdade, mas, porém, todavia, os
planos dele podem ser outros. Então, ao invés de dizer assim, eu viverei para fazer isso, diga, se Deus quiser. Aí você pode pensar, isso parece até incredulidade, não é, missionário? É verdade. Essa é uma frase que está em tão desuso. Essa é uma frase que as pessoas não gostam de usar, porque ela parece que reflete, espelha uma falta de fé, uma incredulidade. Não é? O que é mais empolgante é dizer, vai acontecer! Em nome de Jesus! Vai! Eu vou fazer isso! Vai acontecer! Não tem nada que me impeça, nem no céu, nem na terra, nem no inferno! O cara é o cara! Meu Deus! Na verdade, todo mundo se entusiasma, isso aqui é fé! Aleluia! Glória a Deus! Mas a verdade é que Deus existe. E essa pessoa, por mais que tenha projetado o seu novo ano, mal sabe ela que Deus pode estar planejando levá-la ao seu encontro antes que esse ano mesmo termine. E se isso acontecer comigo ou com você? Não, missionário. Credo em cruz. Cruz credo. Ave Maria. Sangue de Jesus. Ué. Quem garante a você que não? Você pode morrer. Todo mundo morre. Não, mas não é possível. Sim, é possível. Se Deus quiser, você não vai nem sequer entrar no ano de 2013. Você está preparado para se encontrar com Deus? Sabe, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, lembra disso? Eles chegaram ao mestre e disseram, mestre, olha, João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Nós estamos percebendo que o grande segredo é a oração. Porque nós vimos essas manifestações extraordinárias. E nós percebemos que o Senhor passa longo tempo em oração aí, clamando ao Pai, nos ensina esse mistério. E Jesus poderia ter dito a eles, não, gente, você pode orar, por que isso não importa? No seu coração, fala com Deus de qualquer maneira que ele vai ouvir. Não, ele não disse isso. Ao contrário, ele ensinou. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Mas não uma reza para ser repetida como um papagaio, porque senão ele estaria contradizendo os seus próprios ensinamentos sobre a oração, quando ele disse, não sereis ouvidos por vãs repetições. Porque você sabe, se você botar um ouro no colher, comprar um papagaio aí, escondido do Ibama, e comprar um puleirinho para ele ensinar o Pai Nosso, ele vai aprender. Ele vai rezar o Pai Nosso. Então a questão não é a vã repetição, mas o princípio, o significado dessa oração que Jesus ensinou aos apóstolos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, você entra na presença de Deus em adoração, em louvor. Porque Deus habita no meio do louvor e da adoração. Venha a nós o teu reino, seja feito o quê? Seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí entra a história do pão nosso, de cada dia, essa coisa toda, que Deus sabe que nós precisamos, da nossa roupa, da nossa comida, das situações que envolvem a nossa vida, que clamamos a Deus e que tudo isso tem importância para Ele. Mas em primeiro lugar, está a vontade de Deus. E sabe qual é o problema que eu vejo, meu irmão e minha irmã, que a grande maioria esmagadora das pessoas que vão projetar o ano de 2013, ou qualquer ano que venha, que Deus lhe permita
véspera do novo ano, as pessoas escrevem um monte de coisa no papelzinho. E eles se esquecem exatamente disso, da vontade de Deus. Nem sequer eles colocam uma observação lá embaixo, Senhor, se for a tua vontade. Eles não colocam isso que parece que vai dar azar. Se você escrever isso, vai dar azar. E a coisa não vai funcionar. Parece incredulidade, parece falta de fé. Atribuir a Deus autoridade sobre a minha vida, controle sobre a minha vida, rédeas sobre a minha existência. Parece maldoso. Mas quando nós caminhamos pelas páginas das Escrituras Sagradas, nós vemos muitos fatos. Nós vemos um homem segundo o coração de Deus, ele não era qualquer. Esse é o personagem bíblico que eu mais tenho admiração. O rei Davi. O rei Davi. Ele chamou o profeta Natan. Ele disse: está no meu coração um desejo. E está no meu coração um desejo de honrar a Deus. Porque Deus me deu tudo que eu tenho. Eu moro num palácio. Eu não tinha nada, eu era um pastor de ovelha, eu não usei ninguém. Deus me fez rei dessa nação. Deus me entregou na mão aquele gigante, eu cortei a cabeça dele. Uma pedra eu matei. Então Deus me deu vitórias, conquistas, Ele me deu tudo que eu tenho. Eu quero honrar a Deus. Eu quero construir um templo para Deus. Meu irmão, nada mais lindo, maravilhoso, significativo do que esse desejo do rei Davi. E ele estava falando sério, era desejo do coração dele, era o que ele queria fazer. E ele falou com o profeta, comunicando ao profeta o seu desejo e a sua decisão. Jamais passou pela cabeça dele que a resposta seria não. Deus disse a ele: você não construirá. Teu desejo é bom, é saudável, me honrar. As tuas mãos são mãos sujas de sangue, de tantos que você já matou. Teu filho me erguerá. E Davi mesmo, sem compreender essa vontade de Deus, ele reuniu todo o tesouro que lhe era possível, de todos os habitantes de Israel e dos seus próprios tesouros particulares, e deixou tudo guardado para o seu filho construir o templo. Ele não pôde construir, mas honrou a Deus com todo o material para a construção. Não pôde ver o templo erguido, mas desejou mostrar a Deus a honra que ele dava ao Senhor que tudo lhe deu na vida. E Moisés, aquele que abriu o mar no meio, o que você acha dele? Será que existia alguém mais íntimo de Deus ou não? Hein? O próprio Deus disse: eu falo com Moisés como vocês conversam um com o outro. Eu falo com Moisés face a face, como um amigo conversa com o outro. Ou seja, não existia ninguém mais íntimo, mais próximo de Deus. E você se lembra da história. E você sabe que Deus queria aniquilar aqueles hebreus no meio da jornada. Deus não aguentava mais a rebeldia daquele povo. E Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, se aposta atrás dessa pedra que eu vou destruir todos eles agora. Mas eu farei de ti uma grande nação. E o próprio Moisés intercedeu: faz isso não. Faz isso não, porque vão dizer que tu tirou o povo da escravidão para matá-los no deserto. Não faz isso não. O próprio Moisés, ele mudou a atitude de Deus, o que Deus iria fazer. E certa vez Deus disse a ele: Moisés, eu não vou mais, não vou matar o povo, eu não vou mais, eu não aguento mais. Se eu continuar no meio desse povo rebelde, de coração obstinado, eu vou aniquilar. Então eu vou sair de cima e eu vou mandar um anjo para fazer sinais e prodígios de milagre. O anjo vai estar contigo.
E aí Deus disse a ele de forma alguma: não, Senhor, se tu mesmo não estiveres comigo, eu não dou mais nem passo. E mais uma vez Deus muda de ideia e disse: eu mesmo irei contigo, Moisés. Moisés estava com crédito, irmão. Pensa nisso, hein? É verdade ou não? Este Moisés, quando estava se aproximando finalmente, depois de uma longa jornada, depois de muitos fatos ocorridos naquele deserto, ao se aproximar da terra prometida, Deus botou a mão no peito dele e disse: você não entra. O que é isso? Isso é de brincadeira, Deus. E ele clamou e chorou e pediu e suplicou, e Deus disse: não, sobe no monte, de lá você contemplará a terra e apenas verá com os teus olhos, e de lá eu te trarei para mim. Não discuta mais esse assunto, Moisés. Meu Deus. E Paulo, o apóstolo, o que dizer dele? Aquela velha história do espinho na carne, não é? Ele, um grande pregador do evangelho, ganhador de almas, apóstolo dos gentios, trazia em si o que ele chamou de um espinho na carne, e ele disse mais, ele disse: é o mensageiro de Satanás. Ele não estava nervoso quando disse isso, mas ele estava dizendo uma verdade espiritual. Era o mensageiro de Satanás a lhe esbofetear constantemente. E ele clamou a Deus e Deus disse: não vou tirar. E ele chegou à conclusão de que a sua oração não tinha sido bem eficiente. E ele clamou de novo. Ele disse: agora eu vou usar um monte de versículo bíblico, e começou a preparar um monte de versículo para colocar diante de Deus as promessas dele, né? E tudo aquilo, e orou de novo, e clamou, e bateu o pé, e Deus disse: não. Passaram-se mais alguns dias, ele disse: agora não vai. Agora eu vou falar em língua estranha meia hora, agora o pau vai quebrar. Agora Deus vai fazer, porque agora eu vou orar para valer. E ele começou a clamar. Quando ele começou a orar, Deus disse: Paulo, chega, basta. Não adianta, entenda, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não vou fazer isso. E aí Paulo aprendeu uma lição na sua vida. Nós não podemos levar a nossa vida como se Deus não fosse dono da nossa história, como se Deus não fosse dono do nosso destino, como se Deus não fosse dono da história de nossos dias de existência na terra. Davi, ele disse: todos os meus dias estão escritos e determinados por ti em teu livro. Missionário, você pode perguntar: então não devemos desejar nada? Não é isso que eu estou dizendo. Não é. Eu não estou dizendo que você não deva desejar coisas boas para o ano que vem. Seria o mesmo que dizer que você não deva orar a Deus para que coisas boas lhe sucedam. Não, nós devemos orar. Só que nós precisamos abrir a nossa mente. E definitivamente precisamos entender que o Deus nessa história toda não somos nós. Mas é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele está sob o comando de toda essa história, de nossa vida e de nosso destino. É Ele quem tem as rédeas na mão e não nós. Nós não podemos determinar numa folhinha de papel o que vai nos acontecer, irmão. Porque, como eu disse antes, muitas pessoas podem nem sequer ver a virada desse ano e irem se encontrar com Deus. A tua maior preocupação
deve ser a de estar preparado, deve ser a de estar preparada para se encontrar com teu Deus. Como é que está a tua vida? Você tem buscado a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação, todo mundo sabe, essa palavra significa separação. Mas eu pergunto a você, separação do quê, meu irmão? Hein? Me diga. Separação do quê? Porque está difícil você hoje discernir o que é amargo e o que é profano, o que é doce e o que é santo, o que é treva e o que é luz. Está difícil você discernir o que é mundo e o que é reino dos céus. Sabe, a coisa tem ficado mesclada por aí. A coisa tem estado misturada em nossos dias. A conduta moral, o caráter, a personalidade de muitas pessoas que professam a fé cristã, meu irmão, muitas vezes é pior do que as pessoas que são pagãs, que são declaradamente mundanas. Sabe, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo e entenda que eu não estou falando mal de ninguém, eu não preciso disso. O que eu preciso é pregar a verdade, porque como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar este evangelho. Será que você está preparado? Hein? E se teu encontro com Deus for daqui a 2 dias? Ou se for essa madrugada? A tendência das pessoas é estar empurrando com a barriga, sempre protelando essa tal santificação, essa tal consagração a Deus, essa tal vida verdadeiramente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eles vão empurrando isso com a barriga. Todo mundo sabe que isso é verdade, mas as pessoas vão procurando se esquivar disso, porque isso dói, isso fere a carne. Por que é que você acha que o povo hebreu e ninguém viu mais sinais e prodígios e milagres do que aquele povo no deserto? Ninguém. Você pode ter visto um doente, um enfermo ser curado e acha isso grande demais. Eles viram um mar se abrir no meio e caminharam aos pés de Cícora no meio desse mar. Eles viram uma coluna de fogo segurar Faraó na outra margem. Eles viram o mar se fechar em cima daquele exército e consumindo a todos. Esse povo aos pés do Monte Sinai, do Monte Horebe, que tremia pela glória e pela presença de Deus, esse povo pegou os braceletes, as joias e os anéis que eles foram dados pelos egípcios e colocaram na fornalha e fabricaram a imagem de um bezerro, de um boi. E disseram uns aos outros: esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Foi Ele que nos tirou. A Bíblia Sagrada diz que eles trocaram a glória de um Deus vivo pela figura de um boi que come erva. Por quê? Me responda por que razão esse povo fez isso. Eu lhe digo, porque eles não foram capazes de suportar um Deus que fala, um Deus que está num comando, um Deus que exige mudança, um Deus que exige transformação no caráter, na personalidade, um Deus que exige que você se aparte da iniquidade e do pecado e santifique sua vida e consagre a sua vida a Ele. Isso vai ferir a sua carne. Eles queriam um Deus, sim, todo mundo quer. Até os aborígenes no meio da selva querem um Deus. Mas um Deus que não fale,
um Deus que não lhes aponte os seus erros, um Deus que não lhes aponte os seus pecados, as suas iniquidades, e lhes faça sofrer a consequência desses erros e de seus pecados. Eles querem viver de qualquer maneira e projetarem o seu futuro. Eles mesmos querem ser donos, eles querem ter as rédeas nas mãos e fazer aquilo que eles quiserem fazer. Eles querem um Deus que não fale, que não ouça e que não haja. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é Deus de verdade. E foi Ele quem fez os céus e a terra. E é Ele quem tem o destino da tua história e da tua vida na palma de suas mãos.